Pronto. Já comecei aqui também a nossa gravação da nossa aula. Estamos ao vivão aqui com Eduardo Telêmaco, tá bom? A aula hoje falando sobre mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. Tenho certeza que a noite de hoje não será mais a mesma para vocês, tá bom? Então, qualquer dúvida, acena aí, levanta a mãozinha e a gente vai trocando a ideia aqui e vai esclarecendo as dúvidas que venham a aparecer. Beleza? Então, vou compartilhar aqui com vocês a nossa apresentação. Deixa eu ver aqui. Estão me vendo aí? Estão conseguindo ver a apresentação? Me dê aí o feedback. Sim, pronto. Perfeito. Perfeito. Só um instante. Não. Bom, pessoal, quem é o Eduardo Telêmaco, né? Hoje a gente tem gente aqui de Recife, tem gente de outros estados, então é sempre bom falar um pouquinho sobre a minha jornada, a minha trajetória e quem sou eu, tá bom? O Eduardo Telêmaco, tenho formação em programação neurolinguística, com certificação internacional. E o que é isso, Eduardo? Sou formado em PNL. Né? Então, PNL foi um curso onde faz o estudo, né, da mentalidade do ser humano. Então, eu aprendi demais, me aprofundei nessa área e tenho certeza que tenho muito a contribuir aí para vocês. Também sou especialista em gestão e liderança, né? Fiz aí pós-graduação nessa área. Gerir pessoas é um desafio, né? Primeiramente, temos que ter o nosso autogerenciamento para conseguir gerir bem as pessoas. Especialista na área emocional, né? Uma área que cada vez mais eu também me aprofundo, porque eu acredito que o ser humano não vai conseguir felicidade, não vai conseguir produtividade, não vai conseguir desempenho positivo se ele não tiver uma gestão das suas emoções. Tá bom? Há mais de 10 anos também trabalho aí na área de vendas, liderança. Atualmente sou gerente de microfinanças também no Santo André e criei um método Viva Sua Melhor Versão. A gente tem esse método tanto no online quanto no presencial. Então, logo, logo estarei aí também no estado de vocês presencialmente. Tá bom? Já treinei aí mais de 3.000 pessoas, né, durante toda essa jornada. Então, contribuí, consegui levar aí um pouco do aprendizado, consegui levar o meu método, consegui transformar muitas vidas aí no nosso Brasil, tá bom? Sou mentor também de alta performance pessoal e profissional, através do autodesenvolvimento. Então, essa é um pouquinho aí da minha jornada, da minha trajetória, né, para compartilhar aí com vocês. Cada dia mais essa jornada ela nunca vai acabar, né? O desenvolvimento humano ele nunca vai parar. Então a gente sempre tem que estar em constante movimento, em evolução para contribuir aí e crescer cada vez mais pessoalmente e profissionalmente. Bom? Então vamos lá para o que interessa. A noite de hoje vamos falar sobre mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. Colocamos aí alguns temas e esse tema foi o tema mais escolhido aí para a nossa aula de hoje. Então, todas as semanas estaremos aqui, né, ao vivo, trazendo conteúdo, trazendo cada vez mais aí conteúdos relevantes para que possamos aplicar no nosso dia a dia. Mentalidade fixa, mentalidade de crescimento. Alguém acho que está tentando entrar aqui rapidinho, deixa eu só aceitar aqui. Márcia. Márcia, seja bem-vinda, boa noite. Tati, seja bem-vinda, boa noite. Fiquem boa noite, gente. Então, acabamos de iniciar aqui a nossa aula de hoje, tá bom? A Adriana também está aí. Adriana, boa noite, seja bem-vinda. Pronto, acabamos de iniciar a nossa aula. Se tiver aí um papelzinho, uma caneta, anota aí que hoje a aula promete. Será muito, muito produtiva, tá bom? É pra... Não, é de meu esposo. É pra sua menina, viu? Tchau. Tchau. Pronto. Verônica, boa noite. Seja bem-vinda. Então vamos lá. Pessoal, iniciando agora
a nossa aula falando sobre mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. Primeiramente, queria parabenizar a vocês que estão aqui presentes, né? Só o fato de estarem aqui presentes mostram que vocês já querem cada vez mais desenvolver a mentalidade. E hoje é um desafio, né? Porque o nosso cérebro, ele quer sempre manter o ser humano, manter nós em uma zona de conforto, né? Manter a gente num lugarzinho, manter a gente querendo dopamina ali o tempo todo, uma televisãozinha, um filme, uma comida, uma alimentação. E só o fato de vocês estarem aqui já mostram o diferencial. Porque é uma aula gratuita, uma oportunidade aqui para muitas pessoas e vocês foram as selecionadas e aí se comprometeram de estar aqui presente na nossa aula. Então vamos falar aqui sobre mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. Primeira coisa, pessoal, a mentalidade fixa. A pessoa, ela acredita que nasceu com certas habilidades e que não há muito o que fazer para mudar isso. Então hoje, quanto tempo da minha vida, da sua vida, achamos que nascemos para determinada coisa e vamos ter que morrer com aquilo dali? Eu, durante a minha vida, durante a minha trajetória, muitas vezes eu pensei assim, fulano tem aquilo, fulano tem isso, porque... Só um minutinho, entrou mais alguém aqui? Pronto. Aceita aí, por gentileza. Pronto. Então, durante a minha vida, muitas vezes eu pensei o quê? Eita, eu não tive oportunidade. Se eu tivesse nascido em tal lugar, se eu fosse filho de fulano ou beltrano, se eu tivesse essa oportunidade, eu iria ter mais crescimento na minha vida. Se eu estudasse em tal escola, eu teria mais oportunidades. Então, durante a minha vida, e hoje eu tenho 37 anos, há muito tempo. Eu vim virar a chave há 10 anos, há 5 anos, há 3 anos, há 1 ano. Hoje, todos os dias, eu tenho que trabalhar a minha mentalidade. Porque ela quer o tempo todo mostrar que a zona de conforto é o melhor lugar para a gente. Por quê? Porque o cérebro, ele quer proteger a gente. Então, quando qualquer coisa que precise para gastar energia, o cérebro vai dizer, ei, rapaz... Eduardo, isso daí é arriscado para você. Então, só o fato de estar aqui presente para dar uma aula, eu tenho que concentrar minha energia aqui nessa aula. Então, o meu cérebro, ele fala o tempo todo para mim, será que vai valer a pena? Será que é interessante você estar aqui? E aí eu tenho que entender e mandar o comando para ele que isso daqui é uma oportunidade, tanto de ensinar quanto aprender. Porque se eu estou aqui trabalhando essa ferramenta de mentalidade fixa e mentalidade de crescimento, é uma oportunidade de crescer. A minha mentalidade ela está se desenvolvendo por isso. Então eu estou aprendendo só o fato de estar aqui presente nessa aula. Então a mentalidade fixa é justamente isso. Eu nasci assim, eu morri assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. É aquela síndrome de Gabriela. E ninguém tem que ser a Gabriela. Ninguém tem que ser a Gabriela, porque se eu nasci assim, eu cresci assim, eu não posso morrer assim. Então, de hoje em diante, eu nasci assim, mas eu vou escolher o modo como eu vou viver. E eu vou morrer de uma forma diferente. Então, a mentalidade fixa, a Gabriela já vai excluindo aí do lado de vocês. Ninguém que está aqui presente, ao vivo, aqui na nossa aula, também no Instagram, no YouTube, não tem que ficar dessa forma, porque se você escolheu ficar dessa forma, você, a partir de hoje, está dando um rótulo que a sua mentalidade ela é fixa, tá bom? E aí a mentalidade de crescimento. A mentalidade de crescimento, a pessoa ela acredita que pode melhorar qualquer coisa com prática e com esforço. Veja, aquela frase que diz assim, se fulano pode, eu também posso, é uma mentalidade de crescimento, é um mindset de crescimento. Por quê? Porque se fulano pode, por que eu não posso? E muitas das vezes, ao invés de questionarmos essa mentalidade fixa que eu tenho, a mentalidade de não, aquilo dali foi sorte daquela pessoa, aquela pessoa teve mais oportunidade do que eu, aquela pessoa ela teve
as pessoas ajudaram elas. Então, ao invés de ter essa mentalidade fixa, a partir de hoje, eu tenho um mindset de crescimento, uma mentalidade de crescimento. Então, se alguém pode, eu também posso. Então, hoje em dia, a internet ela está aí para mostrar o quanto pessoas estão fazendo acontecer. E ao invés de olharmos para aquelas pessoas e dizer como foi que ela fez, o que foi que ela fez e o que é preciso fazer, eu hoje tenho que cada vez mais trabalhar minha mente para entender qual foi o comportamento que aquelas pessoas tiveram. Então, nós ficamos iludidos, muitas das vezes, achando que o comportamento que a gente tem vai trazer um resultado diferente. E veja, tudo isso são replicações de comportamentos. Comportamento vai dizer o seu resultado. Então, é muito óbvio que se você anda no meio e se você modela pessoas de mentalidades fixas, a sua mentalidade também será fixa. Então, se você hoje é um empreendedor que vive naquele meio de empreendedores que só dão desculpa, que hoje não estão crescendo sua atividade, não estão crescendo seu comércio, por quê? Porque o governo não ajuda, porque eu não tenho oportunidade, porque os clientes estão endividados, eu vou viver naquele ciclo e vou normalmente ter o resultado daquele ciclo que tem. Isso é muito óbvio. Então, cada vez mais eu tenho clareza de que se eu me comporto igualmente aos resultados das pessoas que eu convivo, das pessoas que eu modelo, eu vou ter aquele resultado de fracasso. Então, se você hoje quer ter uma mentalidade de crescimento, você vai precisar modelar os comportamentos de mentalidade de crescimento. Então, a PNL fala isso muito. Modele, não é copiar, é modelar. O que é que aquela pessoa fez? O que é que aquela pessoa está fazendo de diferente? Eu sempre dou exemplos de uma escolinha de sala de aula, de crianças. Se você hoje pega seu filho lá de 5, 6, 7 anos e coloca junto com os amiguinhos que tiram 10 na escola, naturalmente o seu filho vai aprender comportamentos de como tirar aquela nota. Mas se pode prestar atenção, aquela classezinha que tem aqueles alunos naquela sala de aula onde as notas são baixas, naturalmente eles têm o mesmo comportamento. Então, a partir de hoje, precisamos refletir e parar de dar desculpa. Qual é a minha mentalidade? É uma mentalidade de vítima? É uma mentalidade que eu não consigo? É uma mentalidade que hoje isso daqui vai me levar a um resultado negativo? Não por causa de fulano, beltrano ou cicrano, e sim por mim, pela minha autorresponsabilidade. Eu cada vez mais vou crescer minha mentalidade, meu mindset de crescimento, justamente porque eu entendo que eu preciso modelar comportamentos de crescimento. Tá bom? Então, qualquer dúvida, no final aqui eu vou esclarecer as dúvidas para vocês. Mas eu creio que ficou bem claro aqui a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. E aí eu vou passar alguns exemplos aqui de como é óbvio quando eu tenho uma mentalidade fixa e quando eu tenho uma mentalidade de crescimento. Porque se diante dos meus comportamentos, do meu dia a dia, do meu trabalho, do meu convívio social, eu tenho uma mentalidade fixa, eu estou regredindo. Eu estou andando em círculo. Eu não vou produzir nada. Eu ando, rodo e paro no mesmo lugar. Mas se eu cada vez mais tenho uma mentalidade de crescimento e busco ser ser o protagonista, ser o solucionador dos meus problemas, focar no que está no meu controle, cada vez mais eu estou trabalhando o mindset de crescimento que eu preciso. Bom? Então vamos lá para alguns exemplos. O que cada pessoa precisa, o que cada pessoa de cada mentalidade costuma dizer. Então tem aqui muito claro, a mentalidade fixa. E eu quero que vocês reflitam sobre o seu dia a dia, sobre
as suas atividades no dia a dia. Eu estou agindo com uma mentalidade fixa, eu estou agindo com uma mentalidade de crescimento, porque isso vai determinar naturalmente a sua jornada. Isso vai determinar o seu resultado. Então, se você nas suas atribuições do dia a dia está tendo uma mentalidade fixa, você está andando em círculo. Você vai entrar 2025, 2026, 2027 do mesmo jeito ou pior. Porque passa ano e sai ano, você com esperança que o ano será novo, você com comportamentos antigos, com hábitos e costumes que você traz a vida toda nessa mentalidade fixa. Então, a primeira coisa da mentalidade fixa. As falhas são sinais que não funcionam. Então, hoje, se eu falho, e isso é muito normal, qualquer ser humano, todo ser humano vai falhar. Então, hoje eu vi uma frase que ela dizia assim: a primeira coisa que você vai fazer na sua vida vai ser ruim. Mas para que você faça essa coisa boa, você vai ter que passar pela ruim. E a ruim é uma falha. Então hoje o ser humano tem o quê? Medo de falhar. Mas são as falhas que vão fazer com que eu seja bom naquilo. Então, se você hoje falha no seu dia a dia, no seu resultado, na sua equipe, na sua venda, no seu nos seus liderados, no seu relacionamento, no seu casamento, com seu filho, se você falha e são sinais que isso não funciona, a falha, você está tendo uma mentalidade fixa. Então você vai precisar o quê? As falhas são oportunidades para evoluir. Então, a partir de hoje, se você quer ter um mindset de crescimento, as falhas que você tem são oportunidades de evoluir. Todas as falhas. Tenham claramente isso daí. As falhas são oportunidades. Então, a partir de hoje, errei em tal coisa, é uma oportunidade. Uma oportunidade de quê? Eu já descobri uma maneira de como não fazer. Agora eu estou mais preparado. Então, eu fiz um curso essa semana que o mentor ele dizia assim: Eduardo, a nossa vida, o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, o nosso resultado, eles são vários potes de merdas que a gente faz. E aí, nós, o tempo todo, temos medo de falhar. E são as falhas que levam ao nosso resultado estar lá em cima. Então, para eu estar aqui em uma aula com vocês, eu tive que dar muitas aulas ruins. E até essa aula agora é uma possibilidade de cada vez mais estar trabalhando e desenvolvendo para que minha aula seja melhor, para que eu consiga transmitir um conteúdo de qualidade para vocês. Então, a partir de hoje, se você quer trabalhar o seu mindset, a sua mentalidade de crescimento, você vai precisar anotar isso daí e levar com vocês para aplicar na vida de vocês. Falhas, a partir de hoje, são oportunidades para uma evolução. Falhas em qualquer coisa. Falhas em um relacionamento conjugal, falhas em um emprego, falhas em um empreendedorismo, falhas, enfim, qualquer falha. São oportunidades para você evoluir. Então, a partir de hoje, eu falhei nisso, eu estou mais preparado para o próximo nível, para a próxima etapa. Então, se eu fico ali na minha falha o tempo todo, me criticando, não me questionando o tempo todo, ali vou andar em círculo e não vou para lugar nenhum. Tá bom? Segunda coisa, Eduardo, eu não sou bom nisso. Então, quantas vezes você diz isso? Eu não sou bom nisso. Eu não nasci para isso. Eu não presto para isso. Eu sou ruim para isso. E aí, isso é uma mentalidade fixa. Muitas das vezes foram colocados rótulos na gente. Então, tem um vídeo que eu fiz no Instagram que ele dizia assim, que eu peguei um pacote de feijão e fiz um vídeo lá como se ele foi pego na natureza, foi industrializado, foi colocado lá no pacotezinho e deram uma marca àquele pacote de feijão. Então, muitas vezes, nós, tanto eu quanto vocês, somos pacotes de feijão. Deixamos que as pessoas rotulem a gente e nós automaticamente
automaticamente acreditamos que aquele rótulo é um rótulo que eu levo para a minha vida. Então alguém disse para você, o seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, que você não era bom naquilo. E você simplesmente acreditou. E acreditou e trouxe isso para a sua vida. Achando que, não, se disseram que eu sou assim, então realmente eu não sou bom nisso. E isso é uma mentalidade fixa. É uma mentalidade que não desenvolveu. O nome já diz, fixo, fixou no lugar. E eu, nem você, nós não somos árvores. Nós somos seres humanos. As árvores que não têm como sair do lugar, mas nós temos. Então nós não somos seres fixos, seres humanos fixos. Então eu não sou bom nisso, mas eu tenho como melhorar, trabalhar para ser bom nisso. Tá bom? Então, o que é que a mentalidade de crescimento ela diz? Ouvir como as outras pessoas fizeram me ajuda. Entender como as outras pessoas de resultados se comportam, agem, vai me ajudar. Então, a partir de hoje, ao invés de dizer a você que você não é bom nisso, você vai dizer o quê? Ouvir as pessoas que fizeram, isso vai me ajudar. Ouvir as pessoas que têm resultado. O maior problema de um ser humano hoje, para não desenvolver e para preencher a sua mentalidade como mentalidade fixa, é ouvir as pessoas que não têm resultado e nem estão buscando o resultado me darem a opinião do que eu preciso para me desenvolver. Veja, isso foi algo que eu trabalhei muito na minha vida e que assim, eu batalhei porque muitas as pessoas que nos amam são as pessoas que pedimos os conselhos. Às vezes o nosso pai, a nossa mãe, o nosso tio, o nosso avô, um vizinho, um padrinho, a nossa esposa, enfim, a quem estamos ouvindo em determinada situação. Então, se eu preciso trabalhar a minha gestão de finanças, a minha gestão financeira, investimento, empreendedorismo, o que for que eu preciso trabalhar, eu tenho que buscar ouvir as pessoas que fizeram ou que estão buscando fazer nessa área. Então, isso é mentalidade de crescimento. Então, hoje, eu não tive, vou dar um exemplo hipotético, não tive referências nas minhas finanças. Eu tenho que buscar referências se eu quero desenvolver os meus investimentos. Pessoas que são referenciadas nessa área. Então, hoje, para você cada vez mais desenvolver seu mindset, sua mentalidade, hoje, cada vez mais, eu preciso trabalhar minha mentalidade, pessoal. Mente sã, corpo sã. Então, nós viemos de criações, muitas vezes, que não sabia nem o que era gestão de emoção, o que era inteligência emocional, o que era cada vez mais desenvolver nessas áreas. Então, quando eu não conseguir aprender sobre isso, eu preciso desenvolver com as pessoas que entendem sobre esse assunto. Tá claro até aqui? Me dê aqui um feedback, Cleide, tá ouvindo bem? Sim, Tá tá conseguindo ver o perfeito, tô slide aí? O entendendo. slide tá passando aí para vocês? Algumas vezes. Pra mim, não. Tá passando não, deixa eu ver O aqui. slide, não. Tá mostrando não o slide? Espera aí. Agora tá. Agora tá? Sim. Pronto. Todo mundo tá conseguindo ver? Me dê o feedback aí. João, Cleide, tá conseguindo ver aí o slide? Tá, né? Nem todo mundo tá conseguindo ver aí agora. Pra mim tá aparecendo, normal. Eu vou fechar e vou abrir, porque algumas pessoas estão escrevendo aqui que não tá. Deixa eu só voltar aqui rapidinho. Pronto. Vamos lá.
Tá todo mundo vendo agora aí? Agora sim. Pronto, perfeito. Então foram esses 2 tópicos aí que eu falei até agora. E aí, pessoal, a partir de hoje, seleciona as pessoas que vão ouvir, né? Vão ouvir para colocar em prática. Ah, Eduardo, eu vou ter que ficar de mal da minha família, porque não, lógico que não. Mas para ouvir as pessoas certas em determinadas áreas da sua vida. Então, hoje a internet, ela tá aí, é um meio de cada vez mais selecionarmos as pessoas que eu quero seguir. Essa semana, uma pessoa mandou lá no Instagram: Eduardo, a internet só tem besteira. E aí eu respondi: ela vai lhe dar o que você tem a dar para ela. Então hoje você vai ter na internet, o algoritmo ele filtra o que nós mais temos interesse em buscar nela. Então, ele é um meio de você analisar o que é que está aparecendo para mim. Será que estão aparecendo assuntos importantes, assuntos que façam sentido para mim? Pô, bacana. Se tiver aparecendo besteira, amiga, é porque você está vendo besteira. Então, analisa se essa mentalidade é fixa ou é de crescimento. Bom? Outra coisa da mentalidade fixa. Se eu não sei fazer, eu não quero nem tentar. E aí eu trago muito para mim, porque hoje, às vezes, eu tenho algum desafio na minha vida e o meu cérebro ele fica: Eduardo, chama alguém que sabe mais sobre isso. E aí eu digo: não, mas eu preciso aprender também sobre isso. Então, se você hoje não sabe fazer, procura pelo menos tentar. Por quê? Porque se você não tentar, você está ficando na mentalidade fixa. Hoje, para promover, hoje lá na minha equipe, eu digo direto: se você quer ser promovido, você precisa dar mais do que você foi contratado para fazer. Então as pessoas dizem assim: ah, porque eu não fui promovido. Você precisa dar mais, você precisa mostrar por que você tem que receber uma promoção. Então não é à toa. Não é à toa que a pessoa está ali naquele lugar. Às vezes a gente está em uma empresa 10, 15, 20 anos no mesmo cargo. Por quê? Porque minha mentalidade é fixa. Eu só faço o que me pede. Eu não faço o que eu posso fazer algo a mais. Então, se você hoje, cada vez mais, não sabe fazer e não quer nem tentar, você está na mentalidade fixa. Então, vamos lá, mentalidade de crescimento. Se eu erro, quero tentar de novo. Então, a mentalidade de crescimento é essa. E é um pouquinho lá do primeiro tópico. A falha, se eu errei, eu falhei. Mas se eu falhei, eu estou mais preparado para fazer lá na frente. Então, eu tenho que tentar de novo. Né? Então, se eu estou lá: ah, Eduardo, você errou nisso. Rapaz, eu errei, mas me perdoe, me dê um direcionamento aqui melhor. O que é que eu posso fazer para melhorar nesse quesito? Então, eu assumo a minha responsabilidade. Eu tenho que tentar de novo. Me oriente de uma melhor forma. O que é que eu posso fazer? Então, sempre buscando cada vez mais fazer diferente. Tirar eu do comodismo. Tirar eu daquela situação ali, do mindset fixo o tempo todo. Então, esse tema, pessoal, é muito importante porque no dia a dia da gente é notório que ou vamos agir com a mentalidade fixa ou vamos agir com a mentalidade de crescimento. Ah, eu tenho um desafio, Eduardo, eu tenho um problema. Você vai agir com a mentalidade fixa ou com a mentalidade de crescimento? Então, eu tenho um problema aqui, eu não sou bom em resolver. Opa! O que é que eu preciso? Como eu resolvo? Quais são as pessoas que eu tenho que buscar me conectar para me ajudar? Quem é bom em resolver esse problema? Então, a mentalidade de crescimento, ele sempre vai olhar para você e vai dizer: como você resolve isso? Quem pode te ajudar? Qual a forma que você vai agir? Então, o tempo todo, a mentalidade de crescimento é buscando solução. Pessoal, se você está numa mentalidade fixa, você está em um comportamento de vítima. E as vítimas, elas não vencem. As vítimas, elas ficam ali. Ah, Eduardo, mas você não tem desafio. Quem não tem desafio hoje? Quem não tem desafio? Todos nós temos desafio. Tem uma frase que eu levo para a minha vida que ela diz:
simplesmente qualquer problema que você tenha nunca será o problema, sim será o seu estado emocional. O que quer dizer isso? O problema ele não é o problema. Ah, eu estou devendo 10 mil reais. Não é o problema. Tem pessoas que estão devendo 10 mil reais que estão buscando solução das coisas. Então, a mentalidade fixa vai gerar, vai fazer com que aquele problema, você dê uma lupa àquele problema e ele aumente cada vez mais. Por quê? Porque você vai olhar para você e vai dizer, eu não sou bom nisso, eu falhei, eu sabia que eu não prestava. E você o tempo todo, você vai ficar se alimentando daquela mentalidade fixa, daquele problema, da falta de ser um solucionador, da falta de ser um protagonista. Mas se você pega o problema, que é 10%, 90%, é como você vai reagir ao problema, aí você ataca com a sua mentalidade de crescimento. Quando você ataca com a sua mentalidade de crescimento, o que é que você está dizendo? Opa, eu errei, mas vou buscar a solução. Hoje estou mais preparado para buscar a solução. Então, essas duas mentalidades, elas acompanham o ser humano no dia a dia. E aí, hoje você vai escolher. Eu vivo na mentalidade de crescimento, eu vivo na mentalidade fixa. É simples, é simples. Tá vivendo na mentalidade de crescimento, amigo, se você está numa dificuldade, fique tranquilo. Logo, logo isso vai passar. Mas se você está vivendo a mentalidade fixa, fique tranquilo que vai piorar o seu problema na sua vida. Porque você vai buscar culpados para seus problemas, você vai buscar pessoas, vai buscar situações que tudo vão ampliar o problema que você tem na sua vida. Justamente porque você está trabalhando sua mentalidade fixa. Tá bom? Tem mais o que aí, Eduardo? Para mim, se for difícil, eu desisto. Amigo, o difícil, a concorrência é muito menor. No difícil, é o extraordinário. No difícil, só são as pessoas que são selecionadas estão lá. Então, tem uma frase que diz assim, ser pobre é muito difícil, ser rico é muito difícil. É só o difícil que a gente vai escolher. Eu tenho um livro aqui, deixa eu pegar aqui. Meu Deus. Não estou conseguindo vê-lo aqui agora. Um livro aqui de Rick Chester, que ele diz assim, precisamos escolher o nosso difícil. Você escolhe o seu difícil, eu escolho o meu difícil. E aí, a mentalidade fixa é a zona de conforto que leva para o buraco. Então, a partir de hoje, pessoal, se for difícil, cuidado quando você diz que desiste. Você está se afundando em um buraco. Então, a vida ela nunca vai ser aqui. Ou ela vai ser mais para baixo, ou ela vai ser mais para cima. Então, quanto mais a minha mentalidade é fixa, mais eu vou declinando. Quanto mais minha mentalidade é crescimento, mais eu vou saindo. Ah, Eduardo, mas a vida é altos e baixos. É óbvio, senão não tinha graça. Nem tudo é só para cima, tem que descer, sobe de novo, desce. E isso é a vida. Então, a partir de hoje, vamos analisar como estamos nos comportando, como está o mindset de cada um. Vamos analisar, pessoal. Opa, Eduardo falou na aula de ontem. Será que nesse problema, nessa situação, eu estou usando o meu mindset fixo ou o meu mindset de crescimento? Será que no meu relacionamento em casa eu falhei e hoje eu sou orgulhoso, eu não vou pedir desculpa? Isso é mindset fixo. Não vou pedir desculpa. Mindset de crescimento é reconhecer o erro. É lá e dizer, olha, eu falhei nisso, me desculpe. Vou buscar fazer da melhor forma. Nós somos seres humanos, estamos aqui para falhar. Mas a mentalidade de cada um, somos nós que vamos escolhermos. Somos nós que vamos dizer, eu quero uma mentalidade de crescimento, eu quero uma mentalidade fixa. Tá bom? E aqui, no último tópico, diz assim, mentalidade de crescimento. Ama novos desafios. Amigo, a mentalidade de crescimento ele é aberto à mudança. Hoje, quem estudou diz que sabe, tem perfis que é muito resistente à mudança. Mas o cenário hoje da vida, do mundo, é mudar o tempo todo. É mudar a forma de trabalho. Hoje, na pandemia, quem não se adaptou aqui ao digital, quebrou. E hoje ainda tem empreendedores
que estão resistentes a ter o seu negócio no digital. Hoje o digital, ela é a ferramenta que ela consegue se conectar com o mundo todo. Hoje, se eu tenho aqui alunos de Pernambuco, alunos do Ceará, justamente por quê? Porque o digital trouxe essa possibilidade. Então, eu preciso estar também conectado com essa ferramenta. E não só isso, a qualquer desafio. Amigo, se você foi alterado a sua função no seu cargo que você está, se você só faz aquilo dali, cuidado. Você está fadado ao fracasso. Por quê? Porque hoje, cada vez mais, o mundo está se conectando. Então, antigamente, no condomínio que eu moro, se tiver 5 ou 6 funcionários, são muitos. Por quê? Porque o resto é câmera, o resto é portão automático, o resto é um monte de coisa que não precisa mais de ser humano. Então, o que é que a gente está fazendo? O que é que estamos trabalhando, só ficando fazendo aquilo dali? Então lembre, hoje, o que é que eu posso fazer a mais? Se eu estou aqui em uma aula de desenvolvimento de mentalidade, de inteligência emocional, o que é que eu posso fazer para agregar mais na minha vida? O que é que eu estou fazendo no meu dia a dia? Qual o ciclo que eu estou andando? Quais são as pessoas que eu estou me conectando? Quais são os cursos que eu estou fazendo? Hoje, seja sincero, hoje você está fazendo algum curso de desenvolvimento pessoal e profissional? Pessoal, o que mais tem são cursos, são oportunidades de cada vez mais desenvolver o nosso mindset. Então eu preciso cada vez mais entender que o alimento que eu tenho, o alimento que eu estou buscando em relação às informações, é o que eu vou, é o que vai dizer se eu vou crescer, se eu vou diminuir, se eu vou escolher ciclos novos. Então, tudo que entra aqui na minha mente vai sair por aqui. O que eu estou recebendo de informação, eu vou colocar para fora. Então, essa semana, uma pessoa disse: Eduardo, eu não suporto a minha mãe. Tudo que minha mãe faz me irrita. Eu não aguento mais a minha mãe. Eu disse: amiga, você tem tudo que sua mãe tem. Você está falando da sua mãe, mas você tem tudo que ela tem. Por isso você não está aguentando ela. E ela também não está aguentando você. Por quê? Porque o que está no outro que me incomoda está em mim. Você parou para pensar isso? Essa lei do espelho. Tudo que está no outro e me incomoda está em mim. Imagine, eu tenho um mindset de crescimento. Se eu vejo que o que me incomoda no outro está em mim, eu tenho que trabalhar isso em mim, para que eu não fique com o mesmo comportamento das pessoas que me ensinaram. A vida é um pendrive, pessoal. Nós estamos aqui para cada vez mais colocar as informações certas no nosso pendrive, tá bom? Então pega aí essa dica, esse insight aí para vocês. Beleza? Próxima coisa, não nasci com esse dom. Quantas vezes eu ou você já disse isso? Quantas vezes eu já olhei e disse assim, isso daí eu não nasci. Fulano canta muito, mas ele nasceu com esse dom. Pode até ele ter nascido com habilidade maior, mas se ele não desenvolver aquela habilidade, não colocar energia, não trabalhar o seu merecimento, aquela habilidade já era. O que mais tem hoje são pessoas profissionais, cantores, artistas frustrados. Por quê? Porque não desenvolveu o seu mindset. Não investiu no que precisava ser investido. Não modelou, não pagou o preço do que precisava. Então hoje, se você não nasceu com esse dom, o que é que o mindset de crescimento ele diz? Eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso fazer qualquer coisa dentro das habilidades que eu tenha. Dentro do que é permitido eu fazer. Então hoje, se alguém fez, eu também posso fazer. Então a partir de hoje, vocês vão saírem daqui com esse mindset de crescimento. No seu dia a dia, você vai parar e vai analisar. Eu estou trabalhando o meu mindset de crescimento ou eu estou trabalhando o meu mindset fixo? Bom? Pessoal, se cair aqui a conexão, eu volto novamente, viu?
se preocupe não. Então vamos lá. Como sair da mentalidade fixa? Essa é a pergunta que vocês podem estar fazendo aí até agora. Como sair da mentalidade fixa? Primeira coisa, reconheça seus pensamentos fixos. Reconheça seus comportamentos. Se você não reconhecer, se você começar a dar desculpa, não, Eduardo está falando isso, a vida dele é isso, não, mas eu moro em tal lugar, eu não tenho oportunidade, não, mas meu emprego não me dá. Pessoal, se não reconhece, não vai sair da sua mentalidade fixa. A primeira coisa é isso. Então reconhece, anota aí quais são os comportamentos de mentalidade fixa. O que eu fiz hoje que está me deixando estagnado aqui? O que é que eu fiz hoje que eu fiquei na mentalidade fixa? Se você não reconhecer, você não vai sair desse local que você está. Bom? Segunda coisa, você vai trocar o eu não consigo por ainda eu não consigo, mas posso melhorar. O não consigo, você vai colocar o ainda não. Eu não consigo vender, ainda eu não consigo vender. Eu não consegui botar o meu negócio, ainda não consegui botar o meu negócio. Eu não consegui qualquer coisa, pessoal, coloca o ainda não, mas você vai melhorar. Porque a partir de hoje, se você quiser ter uma mentalidade de crescimento, você vai melhorar, você vai se esforçar. Então você precisa, primeira coisa, reconhecer, depois você vai trocar o eu não consigo por ainda não. Beleza? Então esse é o segundo passo para você sair de uma mentalidade fixa para uma mentalidade de crescimento. Terceira coisa, aprender com os erros e aceite os desafios. Parece, pessoal, que é uma figurinha repetida, mas ficamos o tempo todo ali impregnado quando erramos. Nenhum erro que eu tenho. Eu errei lá no meu passado e eu fico lá o tempo todo trazendo aquele erro para o meu presente. E o meu passado, ele não existe na vida, ele só existe na minha cabeça. E isso está me empatando de desenvolver. Tem uma frase que diz: se demora em qualquer resultado da sua vida, existe uma espera em uma relação. Algo que você trouxe para a sua mentalidade que você precisa deletar. E você precisa tirar a lição daquilo dali. Eu fui demitido de uma empresa. Pô, que legal. Você trabalhou naquela empresa. Você teve a oportunidade de aprender alguma coisa. Se você teve algum comportamento negativo, é uma oportunidade de hoje em dia você estar mais preparado para aceitar os desafios. Então, terceiro ponto é isso: aprender com os erros e aceitar os novos desafios. Quarta coisa, peça e usa feedback. Pessoal, o orgulho é uma miséria para bloquear a gente de pedir feedbacks. De chegar para alguém e dizer assim: ei, fulano, como é que você faz isso? Ei, Eduardo, eu estou com um problema em casa em relação a isso e isso. Eu estou com um problema em relação a isso e isso. Como eu posso fazer? Então hoje, se você não pedir um feedback, se seu orgulho não deixa, não permite que você peça a pessoa certa que tem resultado ou que está buscando resultado nessa área que você está querendo. Então, seleciona as pessoas e deixa o orgulho de lado. Porque o orgulho é o pior mal do ser humano. Ele quebra a empresa, ele destrói casamento, ele destrói relacionamentos, tudo através do orgulho. Por quê? Porque cada vez mais achamos que somos capazes de tudo, que somos super-homens, e aí deixamos de buscar as pessoas certas para trabalhar aquela área da minha vida. Tá bom? Quinta coisa, celebre o processo. Pessoal, o processo, a conquista. Você não vai sair de uma mentalidade fixa para uma mentalidade de crescimento de imediato. Você errava 15 vezes. Você amanhã vai errar 13, acertou 2. Celebra esse processo. Celebra. Hoje você não errou mais 15, você errou 13. Então você acertou 2.
Então, a vida é assim, são etapas, a gente sobe, no outro dia a gente vai errar 16, depois erra 12, depois erra 11, e aí a gente vai trabalhando esse desenvolvimento e sempre celebrando as conquistas. Pô, que massa, eu não conseguia isso. Fulano veio falar para mim, gritando, todo descontrolado. Eu consegui respirar, eu consegui trabalhar a minha respiração. Eu saí um pouquinho, fui, pensei em outra coisa e tal. Depois eu voltei para aquele ambiente. Celebra isso daí. Isso é uma conquista na sua vida. Então você foi lá para a academia de manhã, queria, treinou um pouquinho. Ah, mas eu tenho que ficar musculoso. Quem disse que aquela pessoa que está lhe julgando, ela não sabe da sua vida? Se você hoje conseguiu dar um primeiro passo, celebra isso. Esse processo é uma conquista para você. Então guarda também esse quinto passo no seu processo de como sair da mentalidade fixa. Beleza? E a sexta coisa, persistir. Persistir. Pessoal, não existe sucesso, não existe progresso, não existe conquista sem persistência. Não existe. Não existe. Persista no que você quer para a sua vida. No cemitério está cheio de sonhos mortos, porque não foram persistentes. Eu estava dando um curso esse mês, que o rapaz lá, ele com mais de 50 anos, disse assim: Eduardo, hoje eu me arrependo porque eu não concluí um projeto que eu tinha da minha faculdade. E até hoje eu trago aquela mágoa de mim. Por quê? Porque eu não fui persistente. Pessoal, hoje temos a oportunidade. Só estarmos aqui respirando, assistindo essa aula, é o momento de cada vez mais oxigenar a nossa mentalidade, as nossas oportunidades e de ir lá para cima. Tá bom? Então, sexto ponto, persistência. Anote isso daí. Esse é o mapazinho de como sair da mentalidade fixa para uma mentalidade de crescimento. Tá bom? Então, oportunidade. Falamos de crescimento aqui o tempo todo. Agora vamos falar de oportunidade. Oportunidade, pessoal, é o que mais tem para cada um de nós. Então, vou trazer aqui uma oportunidade. Você que ficou aqui até o final comigo, você que está aqui, não foi à toa. Você está aqui para ganhar suas oportunidades, para conquistar suas oportunidades. Então, qual é essa oportunidade, Eduardo? Então, vou apresentar aqui para vocês. Primeiro, hoje, se você que está aqui é um empreendedor, se você que está aqui é um empresário, um gestor, se você está aqui querendo crescer, não tenha vergonha. Ofereça seu serviço, ofereça seus produtos, ofereça tudo isso, porque isso é mindset de crescimento. Tem vergonha? Não, Eduardo, eu sou um excelente profissional, mas eu tenho vergonha de me vender. Mindset fixo. Mindset fixo fica o quê? Eu não consigo, aquilo não vai dar certo. Mindset de crescimento, eu vou lá, eu mostro que eu sou capaz, eu mostro que eu tenho muito a agregar. Então, eu trouxe aqui o meu curso online. Curso online, viva a sua melhor versão. Pessoal, hoje, dentro desse curso, se não transformar a sua vida, pode ter certeza, fala comigo que a gente vai devolver seu recurso. Porque esse curso foi preparado com muito carinho, com muitas aulas, quase 30 aulas eu tenho aqui nesse curso. Você vai acessar aí, na sua casa, no trabalho, no seu carro, no ônibus, onde você quiser. É a oportunidade de cada vez mais você desenvolver as suas habilidades. Você entender por que eu me comporto dessa forma, por que o meu mindset ainda é fixo, por que eu não estou conseguindo desenvolver nisso. Justamente porque o meu curso aqui tem todas essas ferramentas para você transformar tanto pessoalmente como profissionalmente. Então, o que é que tem aqui? Guia completo. Aprenda a implementar. Em 14 dias, eliminar suas barreiras emocionais, crenças limitantes e padrões comportamentais. Pessoal, tem muitas coisas que bloqueiam a gente que a gente não sabe. Então, aqui no curso tem, no detalhe, tudo que você precisa, tá bom? Então aqui, com quase 30 aulas, se você quer aprimorar suas habilidades em comunicação, em liderança, motivar sua equipe a alcançar metas ambiciosas, esse curso é para você. Se você busca conciliar sua vida profissional com a vida familiar,
esse curso é para você. Se você quer desenvolver, aprender habilidades de inteligência emocional para lidar com o estresse e com a pressão do dia a dia, esse curso é para você. Se você deseja quebrar seus padrões familiares, que vem de lá dos avós, tataravós, dos meus pais, uma história que sempre foi contada para mim, esse curso também é para você, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. E o melhor de tudo, pessoal, é online, que você assiste de onde você quiser, pessoal. E vai ter aí durante um ano todo para você ter acesso a esse curso maravilhoso. E outra, por apenas 12 vezes de R$14,67. Eu nunca vi R$14,67 para mudar uma mentalidade, mudar uma vida. Eu acredito que só não quer quem realmente queira permanecer na mentalidade fixa. Mas está tudo bem, não tem problema. Quer permanecer na mentalidade fixa? Beleza. Quer ir para o de crescimento? Estamos aí. Aqui está o QR Code. Agora eu vou abrir um espaçozinho aí para os comentários, para as dúvidas, e vocês fiquem à vontade aí para os nossos feedbacks. Tá bom? Opa! Deixa eu voltar aqui com vocês. Pronto. Você vai criar aí de novo? Como foi o pitch? Foda, não foi? Não incomodou, não. Você cria aí mesmo, é? Tá onde? No clube? Tá. Olá, Cleide. Olá, Tati. Caiu aqui, mas a gente já gerou um novo link. Podem ficar à vontade aí para tirar as dúvidas de vocês, para falar, para dar o feedback. Fiquem totalmente à vontade aí, tá bom? O pessoal tá entrando aqui. Adriana. Oi, Eduardo. Tudo bem? Adriana, tudo bem. Maravilhosa aula. Deus abençoe. Conteúdo muito bom. Quanto é que fica, Eduardo, o curso à vista? Eu queria comprar à vista, não queria dividir, não. O valor total é quanto? 147, Adriana. Pronto. Peça a Valesca para entrar em contato amanhã comigo, Eduardo. Pronto, Porque eu assisti a aula todinha dirigindo. Porque eu estava trabalhando, aí eu digo, não vou perder a aula. Tá certo? Pode deixar. Conteúdo maravilhoso, nota 10. Me tirou assim uma, porque eu tô procrastinando ver os vídeos do meu trabalho. Eu faço vídeo de outras coisas e procrastino o do trabalho. Aí eu digo, não, minha gente, isso aí eu tô com a inteligência muito fixada em alguma coisa e tô esquecendo desse detalhe, né, que é importante você dar, como você falou, do feedback, né, que você tem que realmente reconhecer verdadeiramente aquilo que você está fazendo, que está lhe colocando em um patamar maior e aquilo que você está fazendo está regredindo, né, Eduardo? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Eu? Muito bom. E parabéns aí, Adriana. Obrigado, Eduardo. Deus abençoe você. Amém. Conteúdo maravilhoso. Gostei demais. Tirou, assim, umas coisinhas, né? Que de vez em quando a gente fica, né, encucadinha, mas maravilhoso. E eu quero comprar o curso, tá? Tá certo, pode deixar. A Valesca vai entrar em contato com você. Pronto, então tá bom. Eu vou saindo porque eu vou colocar o carro na garagem. Tudo Tá bem. certo?
Tá bom, obrigado, Um Adriana. abraço. Tchau, querido. Tchau, querido. Deus abençoe. Até outubro, né? Outubro estamos lá, presentes. Beleza. Tá bom, querido. Obrigada, Um abraço. tchau. Tchau. Vamos lá, Cleide. Você que já tem o nosso curso. Que bom estar com você aqui, viu? Presente. E aí, o que é que você achou? O que agregou? O que é que você mais sentiu assim que foi legal? Ou que precisa melhorar? Fique bem à vontade aí, tá bom? Muito bom mesmo, de verdade. Já comprei, ainda estou finalizando, estou assistindo ainda, falta assistir. Acho que estou no terceiro módulo, acredito que é no terceiro. E todo dia assisto um pedacinho nos intervalos, no horário de almoço. E muito boa, a aula de hoje também muito boa, gostei muito. Mentalidade fixa, eu percebi que eu acho que eu tenho um pouco. Foi bom, vai me ajudar. Anotei tudo aqui certinho e vou tentar colocar em prática. Que legal. Mas eu acredito que eu tenho um pouco de mentalidade fixa mesmo. Na verdade, todos nós temos, né? Então a gente tem que ficar ali, né? Analisando, vigiando para que aquilo Tem que se policiar muito. Isso. Tem que se policiar muito. Exatamente. Mas que bom que Mas você foi está muito aqui. bom, gostei bem muito mesmo. Legal. Muito bom. Muito obrigada, parabéns, viu? Obrigado, Cleiton. Tati, Andréia, quer falar mais alguma coisa? Tem algum feedback? Tati colocou ali, Valesca, que também quer aderir ao curso, viu? Já coloca aí também para entrar. Quer falar alguma coisa? Tati, Andréia? Tati não tem como ligar o microfone. Tudo bem, Tati. Tá tranquilo. Tá com a filhinha, tá dançando. Tudo bem. Sem problema. A Andréia colocou ali bem esclarecedor. Legal. Pessoal, então encerramos aqui, né, nossa aula. Eu acredito que deu aí para contribuir um pouquinho, 1 hora de aula, né? Então, deixa eu até parar aqui a nossa